Eu sou Márcia Funk Dieter e eu ensino pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. Isso mesmo, pais que querem ajudar os seus filhos a serem leitores apaixonados pela leitura. Qual é o melhor momento durante o dia, né, num dia, 24 horas, para ler ou contar histórias para o seu filho? E quando é? Quando é esse momento? Qual é o melhor horário do dia para fazer isso com o seu filho? Às vezes, né, você está em casa o dia todo. Tem mães, tem pais que trabalham em casa, ou que um decidiu trabalhar e o outro ficar, que estão em casa e podem escolher, né, o horário durante o dia. Outros não. Outros têm um horário no final do dia ou à tarde, conforme o horário de trabalho, né, que tem também. Então, qual é o melhor horário para contar histórias ao seu filho? Será que é antes dele dormir? Naquele momento do soninho, antes dele dormir, você vai ler e contar histórias para ele? Ou será que é de manhã cedinho, quando ele acorda? Será que esse é o melhor momento para contar história para ele? Ou durante a manhã? Ou durante a tarde? Ou após o almoço? Ou antes do almoço? Qual é o melhor horário para ler ou contar histórias para o seu filho? Mais cedo? Mais tarde? E a resposta é essa. Você, mãe, você, pai, é que vai saber qual é o melhor horário para ler ou contar histórias para o seu filho. Não adianta eu chegar aqui nesse momento hoje e dizer para você assim: o melhor momento é antes dele dormir. O melhor momento é à tarde. O melhor momento é após o almoço. Não, o melhor momento é assim que ele acorda. Eu não tenho como chegar aqui e colocar isso como verdade para vocês, porque cada um tem uma vivência na sua casa e sabe da sua vivência. Então, o que você precisa, pai, o que você precisa, mãe, é observar qual é o melhor momento, qual é o melhor horário durante aquele dia para vocês. Para vocês, quando eu falo aqui, é para você mãe, para você pai e para você filho. Não adianta só pensar no que é melhor para mim, mãe, ou melhor para mim, pai. Eu tenho que pensar também no meu filho. Então eu preciso observar qual é o melhor horário. Qual é o horário que temos mais disponibilidade? Qual é o melhor horário? Aquele em que nós estamos mais leves, que nós estamos mais soltos, que nós estamos mais propensos a nos desligarmos do que nós temos de afazeres, de trabalho, para ficar nesse momento. Qual é o melhor horário para mim, mãe, para mim, pai, para o meu filho? Só nós, na nossa casa, é que vamos descobrir isso. Então, eu sugiro para você, mãe, eu sugiro para você, pai, que você pare um pouco e pense no seu dia. O seu dia, né? O que você faz no seu dia? Você trabalha, você sai? E qual é o momento do seu dia que você tem um tempinho a mais? Aquele momento que você pode respirar, que você pode se desligar do mundo lá fora, que você realmente pode se envolver num momento literário com o seu filho. Esse momento é quando? É antes do seu filho ir dormir? É esse momento? Ou esse momento é quando ele acorda? Quando ele está acordando? Vocês estão ali naquele momento, né, de despertar? É esse momento? É depois do almoço? Vocês almoçam juntos e vocês podem fazer esse momento de leitura, de contar histórias após o almoço? É esse? É à tarde? É pela manhã? Qual é o melhor momento para vocês? Qual é o momento em que vocês podem estar entregues para viver realmente esse encontro entre a leitura, o autor e o leitor? Qual é? Mas, mais importante que encontrar o melhor horário é dar sequência a esse momento. Porque assim, ó, às vezes nós encontramos o melhor horário. É pela manhã, é antes de dormir, é depois do almoço. Porém, nós não temos constância.
Ou seja, nós começamos a contar num dia e esquecemos de continuar no dia seguinte, no outro dia, e assim nós não temos uma frequência nesse momento. Então, tão importante quanto encontrar um melhor horário para contar ou ler para os nossos filhos é fazer com que esse momento aconteça diariamente. Sabe? Para chegar no momento da vida de vocês que esse encontro é aguardado com muito entusiasmo. É realmente esperado. É algo que vocês necessitam. Isso precisa acontecer. E não importa quando. Às vezes você conta antes de dormir, por exemplo, e naquela semana não dá para fazer todas as leituras ou contações de histórias no mesmo horário. Você vai precisar fazer isso de manhã, porque você tem um momento ali também. Não tem problema, você pode fazer isso à noite, você pode fazer isso pela manhã, você pode fazer mais do que um momento. Pode ser 2 momentos no dia. Mas o importante é que esses momentos aconteçam com frequência, com constância, que todos os dias o seu filho espera por isso. Que todos os dias você, mãe, você, pai, sabe que aquele momento vocês vão parar tudo. Vocês vão deixar que o relógio do mundo mágico da imaginação trabalhe. E não o relógio do mundo real. Vocês vão sair do aqui e da agora e vão viver com seus filhos aquele instante. E como eu já falei em outros momentos, não precisa de um tempo longo, é curto. Então, olha só, Luciane, para você que me pediu para falar sobre qual é o melhor horário para ler ou contar histórias ao meu filho. O melhor horário é aquele que seja bom para vocês, os envolvidos, a mãe, o pai, o filho. Esse é o melhor horário. Mas melhor ainda é continuar com esse processo, com essa prática diariamente, tornando esse encontro um ritual, sabe? Algo especial. Vocês podem criar nesse momento algo muito pessoal, só de vocês. Só de vocês. Vocês podem, por exemplo, se contarem histórias para o seu filho lá no quarto, antes dele dormir, ou quando ele está acordando, vocês podem desligar as luzes do quarto e ligar o abajur, deixar aquela meia luz, ou ligar uma velinha, fazer um som antes de começar a leitura ou a contação de histórias. Vocês vão criar sinais para esse momento acontecer, algo só de vocês, que nenhum outro lugar tenha, que é só de vocês. Pode até ter no outro lugar, mas a forma como vocês fazem é só de vocês. Então, mais especial do que sempre contar naquele horário é contar com esses sinais, criando esse ritual. Por exemplo, aqui na minha casa, nós sempre iniciávamos a história e terminávamos de uma forma especial. Era o nosso ritual. E nós começamos a fazer esse ritual com a nossa filha Giovana desde bem cedinho. E isso se estendeu durante muito tempo. Olha, uns 10, 12 anos para frente. E eu quero compartilhar com vocês esse ritual, porque foi muito bacana durante todos esses anos. Tão bacana que isso fortaleceu a nossa união. Porque mais especial do que só, né, ler em momentos do dia, todos os dias, ter esse ritual, o mais especial é a conexão que acontece a partir disso, a partir dessa ação tão simples, que às vezes nos prende por 10 minutinhos, às vezes menos que isso.
E se você tem mais tempo, às vezes mais. Então eu quero compartilhar com vocês esse ritual. Aqui em casa, o melhor momento para nós de leitura e contação de histórias para nossa filha era à noite. E por quê? Porque nós trabalhávamos fora o dia todo, né? Saíamos bem cedinho, minha filha ficava na escola de educação infantil, saíamos bem cedinho e voltávamos tarde. Então o melhor momento que nós encontramos para ler ou contar histórias para nossa filha era à noite. E o momento mais especial era, sem dúvida, antes dela dormir. Então, antes do soninho, nós tínhamos esse ritual. E depois desse ritual, era a hora dela deitar e dormir. E ela dormia e nunca nós tivemos problema para ela dormir, porque era prazeroso demais. Nós conseguimos construir ali com ela um momento gostoso, prazeroso, aguardado por ela e por nós. E depois, quando isso se concluía, ela dormia. A gente nunca precisou discutir com ela para que ela fosse dormir, nunca. Nunca mesmo. Por quê? Porque nós conseguimos envolvê-la nesse encantamento. E eu vou compartilhar aqui com vocês, e vocês podem fazer isso lá nas suas casas com seus filhos. Lembrem, isso que eu compartilho aqui são experiências vividas, estudadas, experimentadas, que deram certo, é por isso que eu estou compartilhando. Então, o que nós fazíamos, gente? Quando chegava o momento de ler e contar histórias para nossa filha, então nós íamos até o quarto, né? Nós deixávamos meia luz, nem muito claro, nem muito escuro, para já dar aquele clima, né, de depois dormir, de ficar com soninho. E aí ela deitava, né, ou se acomodava, sentava um pouquinho na cama. Nós então fazíamos o nosso momento de ler ou contar histórias. E depois, quando nós terminávamos de ler ou contar a história para nossa filha, depois de conversar por vezes sobre a história, sim, porque tinham momentos em que nós ainda conversávamos a respeito da história, né? Ela trazia alguma coisa que ela havia passado durante o dia, coisas que ela imaginava, que ela pensava, a gente trocava ideias depois dessa história descoberta. Depois de tudo isso, gente, nós pegávamos o livro e colocávamos debaixo do travesseiro dela e dizíamos para ela que quando o livro ficava ali, ela conseguia sonhar com a história, com os personagens. Gente, isso é uma ação muito simples, mas tem um impacto gigantesco na vida dos nossos filhos. Teve um impacto gigantesco na vida da nossa filha. Foi muito, muito gostoso. Então, o que a gente fazia? Nós líamos ou contávamos histórias, conversávamos e depois colocávamos o livro debaixo do travesseiro para ela sonhar com a história e com os personagens. E o mais incrível era que de manhã cedinho, assim que ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era contar o sonho que ela tivera. E sempre ela tinha sonhos, né? Assim ela dizia, com os personagens, com a história. Era incrível. Teste. Faça isso lá na sua casa. Se você, mãe, se você, pai, conta história ou lê história antes do seu filho dormir à noite, faça esse teste. Diga a ele que você vai colocar o livro debaixo do travesseiro para ele sonhar com esses personagens. Faça esse teste para ver o que vai acontecer com o seu filho. No dia seguinte, você vai ver o seu filho com os olhos brilhando, contando os sonhos que ele tiver. E essa também é uma tática muito interessante se o seu filho tem medo de dormir à noite, né? Você vai contar uma história legal, gostosa, uma história que vai deixá-lo tranquilo, confortável, sereno, e vai colocar essa história debaixo do travesseiro para ajudá-lo a dormir assim também. Já aconteceu aqui na nossa casa, da nossa filha não conseguir dormir em algum momento, e nós fizemos isso. E foi muito legal, porque ela confiou, e ela dormiu, e ela sonhou. E ai,
se esquecíamos de colocar o livro. Sabe que isso não aconteceu, né? Não, na verdade acho que aconteceu uma vez, mas isso raramente acontecia, porque ela não deixava a gente esquecer de jeito nenhum. Mas se fosse acontecer, ela ficava numa tristeza, numa tristeza. Faça esse teste na sua casa. É muito legal, é intenso. Hoje a nossa filha tem 16 anos e nós ainda vamos com ela para o parto. Claro que não é mais o ritual de quando ela era criança. Às vezes eu vou, às vezes meu marido. A gente vai indo naturalmente. Ela vai deitando, vai se acomodando. E nesse ritual nós vamos conversando. Lá no quarto, juntos, nós trocamos confidências. Nós conversamos sobre coisas que nos incomodam, coisas que nos alegraram. A gente fala sobre o dia. Nesse momento, nós conseguimos ouvir mais a nossa filha. Gente, eu me emociono muito quando eu falo disso, porque isso é tão intenso. Isso que nós começamos há muito tempo atrás, isso foi tão forte, nos uniu tanto que até hoje a gente tem esse costume de estar junto antes de dormir um pouco. Então, por vezes, eu estou lá no quarto dela, deitada na cama junto com ela, ouvindo ela falar. E aí eu também falo, a gente troca, a gente olha no olho, a gente abraça, a gente beija, a gente faz carinho e ela vai dormir bem. Ela vai dormir com muitos sonhos debaixo do travesseiro agora e com muito amor. Então, dona Luciana, que me perguntou, né, sobre quando é o melhor momento para ler para o seu filho, está aí a resposta, não é? Aquele momento que fica melhor para vocês, que é mais confortável para vocês. Isso e não quer dizer o horário. Pode ser bem cedo, pode ser à noite, pode ser durante o dia, não importa. O que importa é que seja prazeroso para vocês, que vocês possam se entregar para esse momento de verdade. E mais importante do que isso é que isso sempre siga. Que esses momentos aconteçam diariamente e que se fortaleçam. E que vocês juntos possam criar um ritual, dando sinais que esse momento vai acontecer logo. Que vocês possam viver esses instantes com muita intensidade. E que isso passe a fazer parte da vida de vocês também. E que vocês possam um dia vivenciar o que nós estamos vivenciando com a nossa filha adolescente. E eu tenho certeza absoluta que isso só está acontecendo hoje porque nós investimos o nosso tempo e o nosso amor bem cedo, em momentos especiais como esse. É bom demais, gente, ver o crescimento dos nossos filhos, o desenvolvimento deles, o desenrolar da vida em momentos tão encantados, tão mágicos. E você vai ver nesse processo o quanto eles se envolvem nesse faz de conta, nesse mundo lindo das histórias. O quanto eles se envolvem, o quanto eles se fortalecem para a vida.